A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, o capítulo 28, versículos de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhas medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo às instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós celebramos o Tríduo Pascal, graças a Deus. Como é bom, como é satisfatório a gente que procura sempre estudar a liturgia, compreender o sentido de cada celebração. Quando a gente realiza com todo o coração, com toda a inteireza do ser, sempre procurando vivenciar aquilo que propõe cada liturgia. Então, apesar da situação em relação à pandemia que estamos vivendo, missa sem gente ou sem a nossa Assembleia Litúrgica que normalmente temos, como presbítero, como padre, a gente se realiza em cada ação litúrgica, sabendo também que do nosso compromisso, da nossa responsabilidade de transmitir ao nosso povo aquilo que é muito importante para a sua fé. Então celebramos o Tríduo Pascal, domingo de Páscoa, concluímos, e agora vem a chamada oitava da Páscoa. Ou seja, a oitava da Páscoa são justamente esses 8 dias em que nós devemos celebrar com o mesmo júbilo, com a mesma alegria do ressuscitado. Se celebrássemos a missa, por exemplo, todos os dias, celebraríamos de branco, cantando glória. Por quê? Porque o evento pascal é algo tão importante para a nossa fé, para a nossa igreja, que da mesma forma que não foi possível celebrar em um único dia, mas foi distribuído em 3 dias, também continua sendo distribuído no ciclo de 8 dias, um tempo de plenitude, para que a gente possa permanecer um pouco mais com o Espírito do ressuscitado pela liturgia, pela palavra, pela nossa fé. Passados os 8 dias, na verdade, a Páscoa ela é formada de 7 semanas, 7 também é um número simbólico na nossa igreja. Depois, com 40 dias, nós vamos ter a ascensão, isto é, Jesus volta para a casa do Pai, dizendo: olha, eu cumpri a minha missão, agora vão à Judéia, a Galiléia, a Samaria e anunciem o reino de Deus a todas as pessoas. Não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o Espírito Santo. 10 dias depois,
celebraremos o Pentecostes. Assim, 50 dias nós teremos do tempo pascal, para que nós possamos vivenciar todo o caminho pedagógico e acompanhado na liturgia semanal dominical pelo Evangelho de João, o nascimento, a continuação daqueles que nascem pela fé, daqueles que nascem pelo batismo, como é colocado na liturgia própria do tempo pascal. Então, tem tudo para continuar nos alimentando, nos fortalecendo. Vamos continuar. Um retiro agora mais na alegria, um retiro agora mais missionário, um retiro agora mais movido pela força do ressuscitado, do Espírito Santo que renova todas as coisas. O texto de hoje, Evangelho de Mateus, continua colocando o sentimento das mulheres quando receberam a primeira mensagem e realmente testemunharam a ressurreição de Jesus. Receberam logo um mandato: vão, anunciem, corram. Ainda que com medo, elas foram obedientes ao mandado de Jesus. E assim, começar pela Galiléia. Diga aos discípulos que me esperem lá. Galiléia significa ponto de partida. Galiléia é o lugar de origem. Às vezes a gente tem uma tentação danada de sempre achar que o ponto de partida deve ser o outro que tem obrigações, se alguma coisa não vai bem é por causa do outro. Seja você o ponto de partida, seja você a tomar iniciativa, seja você a ousar, se arriscar, ainda que isso signifique se submeter à crítica, à queda e tudo mais, mas não tem seguimento a Jesus sem essas possibilidades. A gente observa também nesse texto a trama daqueles que não aceitaram a ressurreição de Jesus e forjaram até um roubo, ou seja, os discípulos teriam roubado o corpo de Jesus, receber ali até algum dinheiro e tudo mais, e o texto conclui dizendo: ainda hoje esta é a justificativa. Como a gente colocava na liturgia dominical, triste daqueles que ainda vivem à procura de uma prova material e alguns até tentando provar o contrário da ressurreição, investindo dinheiro em filmes, livros para confundir a cabeça do povo. Vamos investir no conhecimento, no amor a Jesus, o que ele propõe. Isso vale a pena. Não pode alguém morrer sem conhecer Jesus. Não pode alguém crescer sem conhecer a pessoa e o projeto de Jesus. Porque quem o conhece se encanta, se apaixona e passa a viver, se alimentar desse projeto. A Páscoa continua em nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é